Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alan Oliveira, gerente de operações na América do Sul, e esse é nosso primeiro WED Tech Talk, uma série de vídeos que vai abordar de forma técnica temas relacionados à solução Trimble para Big Data e análise de dados industriais. E para fazer uma introdução a respeito desse tema, hoje eu conto com a ajuda do meu colega Robson, que é nosso gerente de desenvolvimento de negócios na América do Sul. Obrigado, Alan, pela introdução. Eu me chamo Robson Nascimento, vou apresentar para vocês a nossa ferramenta WED, uma ferramenta extraordinária que a gente consegue fazer muitas análises de dados, análises estatísticas, diagnóstico de dados de processo, qualquer tipo de processo contínuo. A ideia dessa ferramenta ela foi desenvolvida para eliminar gargalos, diminuir variabilidades indesejadas do processo, aumentar a eficiência, diminuir custo. Então a ideia que eu tenho aqui é de apresentar um pouco da funcionalidade para vocês, num demo que eu tenho, com uma base de dados coletada de alguns clientes ao longo dos anos, e a gente vai conseguir mostrar algumas funcionalidades. Vamos lá? Essa daqui é a tela inicial do Edge. A gente vai trabalhar um pouquinho com ela para vocês entenderem melhor quais que são as funcionalidades que a gente pode apresentar. Primeiro eu posso aumentar e diminuir a tela aqui. Eu consigo mexer com isso daqui, desenhar, fazer diagramas, fazer outras áreas de processo de acordo com o processo do cliente. Então a primeira ideia é mostrar para vocês que processo contínuo tem variáveis contínuas, como temperatura, pressão, vazão, algumas variáveis de laboratório e algo do tipo. Eu posso pegar todo o universo de variáveis, que seriam milhares de variáveis, ou poderia estar olhando somente as variáveis do diagrama, que são essas que estão inseridas nesse diagrama. E quando eu começo a desenhar esse diagrama aqui, eu vou colocando os indicadores, vou colocando alguns indicadores como semáforo aqui, algumas coisas dinâmicas como gráficos e demais componentes. Eu não vou me ater muito à parte de desenho aqui, mas a ideia é mostrar na prática para vocês o que a gente consegue tirar de proveito de uma ferramenta como essa. Gráficos. Eu consigo fazer uma série de coisas aqui com gráficos. Aqui eu tenho uma função já que está pré-estabelecida, ele já me abre um conjunto aqui de 6 gráficos. Desses 6 eu posso eliminar alguns para ter uma visualização melhor. Posso mexer com o tamanho desse gráfico. Poderia trabalhar com ele na forma combinada e aí alterar a cor, mexer na espessura da linha, trocar de posição e exportar isso daqui para algum relatório que eu esteja fazendo, alguma análise que eu esteja concluindo para alguém. Isso daqui poderia ser mais interessante nessa maneira de visualizar. Ou da forma separada, como eu estava anteriormente, e isso permite que eu faça outras considerações. Aqui eu estou olhando produção. Eu poderia estar olhando produção e poderia estar com um foco no consumo de energia. Então eu tenho aqui o consumo de energia e eu poderia estar olhando um conjunto de variáveis que tem a ver com esse consumo de energia. Então eu já tenho aqui pré-estabelecido um conjunto de variáveis. Eu posso ter um outro conjunto de variáveis de acordo com alguma variável de qualidade, por exemplo. A ideia é mostrar aqui a funcionalidade, então eu vou mostrar algumas coisas para você diretamente no gráfico. Quando eu tenho aqui produção em tonelada a hora, eu posso entender que isso daqui foi uma produção zero. Se foi uma produção zero, significa que a planta não estava produzindo. Então, se não estava produzindo, a gente precisa fazer uma limpeza nesse gráfico para que eu faça uma análise correta. Se eu estivesse olhando aqui um período maior de dados, por exemplo, eu poderia estar olhando um mês inteiro de dados, e ele me mostraria dessa forma, ou poderia estar olhando o dia 10. Vamos supor que o meu chefe chegou para mim e pediu, veja aí quais são os valores que a gente teve no dia 10 de novembro. Por exemplo, ele poderia perguntar para mim qual foi a produção máxima no dia 10.
E eu poderia facilmente ir no DCS lá da planta lá e perguntar para o operador, ele ia olhar lá, ia colocar o mouse, ia procurar daqui, dali e já ia conseguir. Só que isso eu consigo tirar na minha máquina. Então aqui a produção máxima foi de 17,85, o valor médio foi de 14,33. Das outras variáveis iguais, eu tenho as mesmas medições aqui. Eu poderia fazer uma análise estatística disso daqui, mas também poderia haver uma correlação entre elas, aonde uma correlação 1 significa uma variável idêntica e correlação 0, uma variável que não tem nada a ver uma com a outra. Eu posso olhar aqui, por exemplo, e ver que a velocidade da bomba tem uma correlação de 0,2 com relação à produção. Então ela não tem correlação nenhuma. Mas isso está correto? Eu falei, está correto de acordo com esses dados na tela. Mas eu poderia estar olhando esses dados aqui sem esse período aqui, que eu tive várias paradas de planta. Então eu vou pegar esse período e vou eliminar todos o excedente. Ou seja, tirei tudo que estava à minha esquerda. Esse valor que estava aqui com 0,18 já passou para 0,34. Então, é uma variável que depende do que está sendo utilizado de dados. Eu posso fazer mais considerações em cima disso ou menos. Eu posso eliminar períodos maiores de produção aqui, como esse período maior, e eu vou observar, por exemplo, que a produção média aqui, que era 14,76, ela vai cair, porque eu vou passar a analisar um período que só tem valores menores. Veja aqui, e já caiu aqui esse valor para 14,37. Eu posso fazer uma série de considerações utilizando esse conceito. Eu posso também fazer algumas considerações de dados, por exemplo, utilizando somente dados que eram superiores a 10 toneladas a hora. Então eu faço um filtro aqui na vertical, coloco todo mundo alinhado com essa informação e tudo que não estava dentro desse range, por exemplo, esses períodos de parada, eles vão desaparecer do gráfico aqui. Então eu vou fazer isso e vou mandar eliminar os demais pontos. Então ficou só produção acima de 10 toneladas e todas as outras variáveis se ajustam automaticamente a esse novo cenário. O que mais que eu posso mostrar aqui? Eu posso mostrar uma análise de correlação. Eu tenho aqui uma função já pré-estabelecida no meu diagrama, que eu poderia fazer uma análise mais rápida, e ele me traz o que eu tenho na tela de produção, ele plotou esse gráfico aqui, e buscou entre todas as outras variáveis um ambiente que ele analisa a correlação entre elas. E isso daqui está plotado aqui na forma de gráfico. Então eu posso pegar as que têm mais correlação com esse período aqui, e as que têm menos correlação vão estar lá no final da lista. Para que serve isso? De uma maneira bem básica, eu poderia escolher as variáveis que têm uma melhor correlação para poder iniciar uma análise de variáveis de grupo. Então eu poderia selecionar aqui, olha, tudo que for acima de 0,7 eu vou colocar num grupo de estudo. Eu vou pegar isso daqui para cima, vou fazer análise com essas variáveis e a gente vai chegar a alguma conclusão, vai identificar algum problema de processo, vai identificar alguma coisa que estava atrapalhando a performance ideal do processo. Isso daqui foi uma introdução básica, é uma apresentação muito rápida do que o Edge tem de funcionalidades. A gente vai fazer outros vídeos e vamos apresentar mais soluções para vocês, mas eu espero que tenha conseguido passar uma mensagem básica do que a gente consegue fazer com essa ferramenta. Muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado a todos, e se você gostou do conteúdo e quer continuar aprendendo ainda mais, não deixe de seguir a nossa página. Até a próxima!